circulação com o coração na regulação do sistema cardiovascular. Tá? Então, como que o cérebro e como que hormônios é capaz de regular batimentos cardíacos e constrição ou dilatação de vasos. Tá? O cronograma de aulas, então, nós teremos 8 aulas de fisiologia cardiovascular e eu dividi da seguinte maneira. Então, uma primeira aula de propriedades elétricas do músculo cardíaco, que será hoje, então, tudo envolvendo atividade elétrica do coração, tá? Geração de potenciais de ação, como esse potencial de ação, essa atividade elétrica é transmitida para células que, quando ativadas, geram uma resposta contrátil, que é a contração do músculo cardíaco. Depois, na quarta-feira, a gente vai aí discutir, sim, a contração. Já estudamos como que se dá a atividade elétrica e daí a propriedade de contração do músculo cardíaco. Na semana que vem, na aula 3 e na aula 4, não sou eu que vou dar essas aulas porque eu não vou estar presente. Mas aí vai estar uma professora, a professora Luciana do departamento também, ela vai dar aula para vocês de ciclo cardíaco, débito, o eletrocardiograma talvez eu dê hoje já para vocês. E na aula 4, de circulação, que seria a parte de hemodinâmica, tá? Da parte da circulação. Depois a gente vai fazer uma aula prática de registro da pressão arterial, aí vai ser aqui no laboratório de aula prática, de como aferir pressão arterial. Eu não sei se vocês já tiveram isso ao longo do curso, de saber como aferir pressão arterial e quais são os princípios fisiológicos que faz com que a gente consiga detectar os ruídos cardíacos. Tá? E a gente vai fazer também algumas manipulações para aumentar ou diminuir a pressão. Tá? Exercícios resistivos, exercícios de força, exercícios aeróbicos, enfim, aí vocês podem ver essas alterações. Depois uma aula de regulação neural e hormonal do sistema cardiovascular, então aqui entra a aula de regulação do sistema, que envolve tanto o sistema nervoso como a secreção de hormônios, que regula a função cardíaca e vascular. E aí tem uma aula de seminários de fisiologia cardiovascular e depois uma outra de avaliação, que essa aula é a preferida de vocês. Todos anseiam pelo dia 22 de maio. E aí eu vou explicar como será esse seminário. Nos últimos 5 anos eu tenho feito esses seminários com o pessoal e tenho tido um resultado interessante e satisfatório, principalmente para a avaliação e para o aprendizado de vocês. Não é um seminário em que... Bom, eu vou explicar daqui a pouco. Dia 31 de maio, veja que já passou alguns dias após a avaliação. Eu marquei uma revisão da prova, certo? Mais uma avaliação substitutiva de avaliação de fisiologia cardiovascular, quem perdeu a prova regular, desde que apresente um atestado de serviço público, de acordo com todas as regras da USP, tá bom? Como que vai funcionar a avaliação? Porque isso eu sei que é importante para vocês, né? Talvez esse é o slide mais importante da aula de hoje. Dia 15, então, é o seminário de fisiologia cardiovascular e isso tem validade de 2 pontos. E a prova, no dia 22, tem 8 pontos de vaga. Somando os dois, 10 pontos, valendo a nota de fisiologia cardiovascular. Como que funciona esse seminário? Esse seminário, no dia 15, eu vou dar 2 questões para vocês responderem. 20 minutos de tempo para responder, certo? Veja que vai já ter tido todo o conteúdo de fisiologia, tá? Então, são 2 questões do conteúdo, de uma maneira geral, não são questões tão, vamos pensar assim, bem elaboradas como numa prova, mas questões mais gerais, tá? De raciocínio mais rápido. E aí, depois desses 20 minutos, a gente volta para discutir fisiologia cardiovascular. Mas não sou eu que vou discutir de novo. Como você chama? Davi. Se o Davi chegar para mim, Thiago, eu não entendi direito como que é a propriedade do automatismo cardíaco. Não ficou claro para mim, eu estou com uma dúvida, etc e tal. Não sou eu que vou responder, porque eu já dei a aula. Certo? Eu já passei qual é a bibliografia, vocês já estudaram, já vieram tirar dúvidas comigo antes do dia 15, que isso também é um parênteses. Eu quero deixar aberto para vocês tirarem as dúvidas que forem necessárias durante a aula. Pode mandar e-mail quando for, eu respondo rápido o e-mail. O Leonardo é prova disso, né, Leonardo?
E se quiserem ir no laboratório também tirar dúvida comigo, também ficam à vontade, tá? Fecha parênteses. Então não sou eu que vou tirar a dúvida do Davi. Como você chama? Luiz. Se o Luiz fala assim, bom, eu acho que o automatismo é da seguinte maneira, ele pode vir na lousa, explicar, fazer o desenho, quadros, como você chama? Thaís. A Thaís fala assim, eu não concordo com o Luiz, né? Eu não concordo com o Luiz por causa disso, disso, disso. E aí vai começar uma discussão entre vocês, de maneira organizada, e eu vou ser mais ou menos o mediador dessa discussão. Levando vocês a chegarem num consenso da resposta correta que o Davi tinha inicialmente de automatismo cardíaco. Tá? Então não é um seminário que você vai vir aqui, vai apresentar, etc. Eu posso, obviamente, escolher um nome também da lista e sortear e falar, tal pessoa vai explicar isso que o Davi está em dúvida também. Né? Se ninguém se mostrar favorável, igual o Luiz se mostrou e querer responder, eu posso sortear uma pessoa também. Tá? Então isso tem validade de 2 pontos. Podendo chegar a 2 pontos. Né? Obviamente que se você tirar 2 na prova, eu não posso te dar 2,5 se você responder todas as questões, etc., participar do seminário. Né? Mas você pode chegar a 2 pontos. E a prova vale 8 pontos na prova no dia 22. Então, 8, se você tirou 8 aqui e tirou 2 aqui, você teve 10 de nota de fisiologia cardiovascular. Tá? Atividades extras, eu coloquei interrogação no valor, porque pode contar algum ponto. Então vamos supor que a somatória da prova mais do seminário, você ficou com 4,8 e você entregou as atividades extras, por exemplo, que eu vou passar uma hoje, no dia certo, se tiver correta a atividade, você pode ter um certo número de pontos, que eu não sei quanto, que pode aproximar a sua nota e você ficar com nota 5, por exemplo. Tá? Isso também, se a pessoa tirou 9,8, entregou tudo e quiser chegar nesse ponto, também pode chegar no 10, obviamente. Tá bom? Dúvidas? Não? A bibliografia. De fisiologia cardiovascular, eu recomendaria esses 3 primeiros livros marcados em laranja. Tá? Então, o livro do Berni e do Levi, a Fisiologia da Margarida Aires, a 3ª e a 4ª edição, e o Fisiologia Básica do Rui e do Procópio, a 1ª edição do livro. Tá? Os outros não recomendaria tanto. Ok se tiverem e estudarem por ele também, tá? Mas não são os principais aí, com os conceitos, vamos dizer assim, mais corretos em fisiologia cardiovascular. Tá bom? Todo mundo está me ouvindo aí no fundo? Dá para ouvir? Se tiver baixo, vocês me falam, tá? Tudo bem, então? Podemos começar? Bom, o que a gente vai discutir na aula de hoje?